Fala pessoal do primeiro ano, professora Simone Cassiari de Biologia passando por aqui com mais um vídeo de correção das atividades do PET. Agora semana 2, PET volume 4, né, que traz pra gente aí no primeiro ano as características gerais do núcleo celular, certo? Então ele vai falar que o núcleo abriga o material genético, né, que são os ácidos nucleicos, DNA e RNA, que é uma organela específica de seres eucarióticos, né? Seres procarióticos não têm núcleo, certo? Traz para a gente, falando sobre as regiões do núcleo, né? Sobre a carioteca, os poros que essa carioteca apresenta, no interior do núcleo, a região chamada de nucleolo, né? E vem falando aqui para a gente especificamente de cada parte, né? Carioteca, que é a membrana que envolve o núcleo, a cromatina, que é são as moléculas de DNA associadas com as proteínas, os nucleolos, que são regiões dentro do núcleo de intensa síntese de RNA, e depois já faz uma introdução para a gente também sobre a divisão celular. Por quê? O núcleo está diretamente relacionado com essa questão da duplicação das células, né? Da multiplicação das células a partir do núcleo, a partir da coordenação do DNA dentro do núcleo. E traz para a gente as atividades para a gente fazer a correção agora. Número 1. Dos constituintes celulares a seguir relacionados, qual está presente somente nos eucariontes e representa um dos critérios utilizados para distingui-los dos procariontes? Então, a gente sabe que a característica essencial para diferenciar uma célula eucarionte de uma procarionte é a presença do núcleo, né? De um núcleo definido, delimitado, guardando a molécula de DNA lá dentro, material genético. Então, o constituinte celular que ele está se referindo aqui é o envoltório nuclear, letra D, né? Poderia estar carioteca, poderia estar membrana nuclear, certo? Mas aí é sempre se referindo a núcleo. Porque DNA, o ser procarionte, tem também. Membrana celular, que é aquela que envolve a célula, o ser procarionte também tem. Ribossomo e RNA, o ser procarionte também tem, né? Então, a única situação, né, onde somente os eucarióticos vão apresentar é o envoltório nuclear na letra D. Número 2. A diferença entre células eucariontes e procariontes está no núcleo. Os indivíduos procariontes possuem a molécula de DNA espalhada no citoplasma, enquanto nos indivíduos eucariontes ela se encontra no núcleo da célula. Quanto a esse núcleo, é correto afirmar que... Então, essa questão, inclusive, está até repetida, teve um outro PET que trouxe essa questão, né? Mas vamos lá. A letra A. Um núcleo saudável de uma célula possui sempre uma forma arredondada e se encontra em seu centro, pois assim controla igualmente toda a célula. Esse não tá correto. O formato do núcleo nem sempre vai ser arredondado e nem sempre ele vai estar centralizado exatamente no citoplasma da célula, né? Letra B. No núcleo se encontra a cromatina, que é a associação de moléculas de DNA e proteínas imersas no citoplasma e envolvida pela membrana nuclear. O erro aqui está na parte que está escrito imersa no citoplasma. O DNA está imerso no nucleoplasma, que é a substância que preenche o núcleo celular. Letra C. O núcleo é a região da célula que controla toda a produção de proteína, já que contém a molécula de DNA. Essa está correta, né? A letra C. Porque dentro do núcleo tem o DNA vai fabricar RNAs, que são pequenas cópias de trechos de DNA. Esse RNA vai sair de dentro do núcleo e produzir proteína lá no citoplasma. Então, no final das contas, quem controla a produção, a síntese proteica, né, é justamente o núcleo, tá ok? Vamos eliminar, né, a letra D e E. Letra D. Além da molécula do DNA, o núcleo da célula contém outros organoides, como os ribossomos e o retículo.
Os organoides ou organelas, né, vão estar no citoplasma e não dentro do núcleo, né? Dentro do núcleo é só DNA e RNA. E na letra E é o núcleo que caracteriza as bactérias e algas azuis, já que são seres unicelulares. Que eles são seres unicelulares está correto, mas eles não possuem núcleo, né? O que caracteriza esses seres, na verdade, é a ausência de núcleo celular, ok? Questão número 3. A maioria das células eucarióticas apresentam um núcleo, entretanto, algumas podem apresentar dois ou até múltiplos núcleos. Existem ainda aquelas que, depois de especializadas, tornam-se anucleadas, como? Então, ele traz os leucócitos, hemácias, células musculares, neurônios e células epiteliais. O que vai acontecer aqui? Nos leucócitos, são as células de defesa, né, ou glóbulos brancos, eles são células nucleadas, possuem núcleo, né? Então, não é essa a resposta correta. A letra B traz as hemácias. Aqui está a resposta certa. A hemácia, quando ela está se formando lá na medula óssea, ela ainda é uma célula que tem núcleo. Só que quando ela se especializa e vai para a corrente sanguínea, qual que é a função da hemácia? Fazer através da hemoglobina, que é uma proteína dentro dessa célula, fazer o carregamento do O2 para as outras células, né? Então, o que acontece? Para a hemácia, quanto mais espaço citoplasmático ela tiver, mais oxigênio, mais hemoglobina ela tem, mais oxigênio ela consegue carregar. Então, as hemácias se tornam anucleadas quando vão para a corrente sanguínea. Então, a número 3, a resposta certa é a letra B. Na letra C tem células musculares, que muitas vezes são células com múltiplos núcleos, né? Neurônios têm um único núcleo, e lembrando que neurônio nunca mais vai sofrer mitose, né, divisão celular. E as células epiteliais são células que têm seu núcleo definido também. Na número 4, sabemos que o núcleo das células eucariontes é delimitado por uma membrana chamada carioteca. A respeito dessa estrutura, marca a alternativa incorreta. Então, a gente tem que estar procurando aqui o que está errado, certo? Na letra a carioteca é formada por uma única membrana que apresenta diversos poros. Essa que é que está errada, né? Essa que tem que marcar, deveria ser marcada por vocês. Porque a carioteca, na verdade, ela é formada por uma membrana dupla, né? Ela apresenta os poros, sim, são os poros da carioteca, mas ela não é uma membrana única, ela é uma bicamada, né? São duas membranas formando essa carioteca no núcleo. Vamos eliminar o restante, né? Os poros da carioteca selecionam o que entra e o que sai do núcleo, tá certo? Tudo que precisa sair de dentro do núcleo, como os RNAs mensageiros, vai sair pelos poros da carioteca. E tudo que precisa entrar para dentro do núcleo, que vem lá do citoplasma, vai passar por esses poros também. Na letra C, a carioteca permite que o núcleo e o citoplasma sejam diferentes quimicamente. Então, a gente sabe que o citoplasma é a substância que preenche a célula. E dentro do núcleo, a substância é chamada nucleoplasma, e ela é ligeiramente, né, de composição química diferente do citoplasma. Então, está correto também. E na letra D, a carioteca comunica-se com o retículo endoplasmático. Está correto, né? Como eu disse lá na letra a carioteca é formada por duas membranas, né? Juntas ali, unidas. E a membrana mais externa da carioteca, ela vai ficar ligada, né? É quase que uma extensão dela, é o retículo endoplasmático, que vai ser responsável aí basicamente pela síntese de proteínas. E a gente chega na número 5, que é a última atividade. Podemos dizer que o núcleo de uma célula eucariótica possui 4 componentes básicos. São eles, na letra A, carioteca, RNA, DNA e nucleossomo. Na verdade, o nucleossomo é uma estrutura que só vai surgir na hora da divisão celular, né? Que é quando os filamentos de DNA se enrolam nas proteínas chamadas histonas e começa a fazer a condensação, se enrolar para se proteger. Então, o nucleossomo aqui não é
um dos componentes básicos do núcleo celular. Na letra B, carioteca, nucleossomo, estonas e nucleoplasma. Também está incorreto por causa da presença do nucleossomo e das estonas. Né? As estonas são as proteínas que vão ajudar o DNA a montar, a formar o nucleossomo. Letra C, carioteca, cromatina, nucleolo e nucleoplasma. Essa é a alternativa correta, né? Na número 5, então, tem que se marcar a letra C. Carioteca, que é essa membrana nuclear que envolve o núcleo. A cromatina, que é o conjunto de moléculas de DNA. O nucleolo, que é uma região onde há uma intensa síntese de RNA, e quando esse RNA fica acumulado dentro do núcleo, ele forma como se fosse uma mancha dentro do núcleo celular, chamada de nucleolo. E por último, o nucleoplasma, que é a substância que preenche o núcleo, que é bem parecido com o citoplasma, mas tem uma ligeira diferença química aí na composição. E na letra D, carioteca, DNA, nucleolo e nucleossomo, o erro também está aí por citar o nucleossomo, certo? Então, na número 5, letra C é a correta. Pessoal, espero que vocês usem o vídeo com sabedoria, façam as correções necessárias nas atividades de vocês. Vamos fazer as atividades semanalmente para não deixar acumular, tá ok? E vamos torcer para que logo, logo a gente esteja junto novamente.